Fala, programador! E aí, cara, o que você anda programando? Galera, no vídeo de hoje a gente vai pegar e falar de um assunto que é recorrente, sempre é recorrente em qualquer tipo de projeto. Seja você sênior, pleno, estagiário, júnior, nunca trabalhou, você vai passar por isso ou tem dúvida de que é isso. O que eu estou dizendo, galera? Como que a gente consegue manter um time motivado, as pessoas querendo fazer aquilo andar para frente, no caso, o desenvolvimento, e como a gente consegue criar uma harmonia, né, e uma produtividade, né? Eu queria fazer um papo com vocês sobre esse assunto, porque parece que é simples, ao mesmo tempo parece que é impossível, e eu queria colocar um meio termo nesse assunto. Ficou curioso? Bora pro vídeo, galera! Ah, e já ia esquecendo, né? Se vocês se você está conhecendo o canal agora, né? Caso você esteja gostando do vídeo, mas só se estiver gostando, se inscreve no canal para dar aquela força pro Samuca. Agora sim, bora pro vídeo. Seguinte, gente, quando a gente faz o projeto, a gente tem algumas nuances, né? Eu passei por alguns projetos na minha vida, vários na verdade, e eu percebi que a gente comete alguns errinhos aí, é o normal de qualquer tipo de modalidade, seja júnior, pleno, sênior, e tá mais vinculado não só à metodologia que a gente usa para organizar o projeto, galera, mas assim, a gente tem de criar algumas regras e ver quais funcionam melhor para cada time. E também, né, eu quero deixar essa vertente, quando você sente que as regras são boas, mas não funcionam com o time, entender por que não está funcionando para poder tomar as decisões, para poder fazer com que aquilo tudo funcione da melhor forma possível. A primeira dica que eu quero dar para vocês, né, que eu acredito, já vi muitos aqui extremistas no canal, é que o último caso, galera, em último caso mesmo, é que a gente faz algum tipo de desligamento ou coisa do gênero. Não é a proposta inicial, não é o que se deve fazer jamais. Você tem que desgastar e gastar todas as suas fichas, fazer tudo o possível para não chegar a esse momento. Pois isso, o gestor, o coordenador, o líder ou o colega de trabalho que fique, vamos colocar assim, que se o problema não está com ele, né? Toda essa cadeia de pessoas, elas estão, é uma derrota quando alguém sai porque não se adaptou. É uma visão diferente que eu quero trazer para vocês, assim, né? Se você coloca que uma pessoa foi desligada, qualquer coisa a pessoa é desligada, vou dar um exemplo muito claro, né? Você deve ter muitos aqui que gostam de Fórmula 1. Recentemente o Binotto foi mandado embora da Fórmula 1, na verdade ele pediu as contas, mas ele talvez foi um pedido de contas meio que negociado, ou talvez ele realmente foi mandado embora. Mas por que eu quero dizer isso, galera? O Binotto, ele ficou em segundo lugar no campeonato, ele é um grandíssimo arquiteto, engenheiro de computadores, perdão, gente, de Fórmula 1. Ele sabe muito do que ele faz, e só porque aquela coisa, né, que a gente também tem muito disso no futebol, que ele não foi campeão, colocaram culpa o torcedor, é fanatismo, né? Está muito vinculado ao esporte, mas as pessoas deveriam também parar com isso, né? Aconteceu a mesma coisa com a França, né? Que perdeu por um golzinho lá e quase que ela fez no final também o gol. E ali foi um detalhe, esculachar os jogadores como se eles fossem um lixo, né? Como se a maioria das pessoas conseguisse jogar naquele nível de qualidade, né? Na verdade, eles estão 99,9% da humanidade naquilo que eles fazem, são o ápice da perfeição. E as pessoas ainda questionam. O que eu quero dizer disso, galera? Se a gente vai pro extremismo, seja, no caso, né, do Binotto, os torcedores pediram para ele mandar ele embora porque ele era um mau gestor, né? Colocar a culpa nos outros é muito comum fazer esse técnico em futebol, né? Agora com o Brasil também. Então assim, galera, as pessoas gostam de culpados. O ser humano tem essa limitação. É limitação sim, é uma limitação muito triste, muito feia do ser humano pensar que funciona assim. Se você agisse assim com você mesmo, as pessoas assim que fazem isso, cara, você seria uma pessoa totalmente depressiva e reprimida, porque normalmente essas pessoas elas não enxergam os próprios erros, né? Elas não veem que elas também cometem bastante erros. Então, galera, o foco tem de ser não voltado a apontar dedos para as pessoas. O foco é apontar soluções. E aí, quando a solução se mostra gritante e mostra-se que não tem outra solução a não ser, às vezes, desligar uma ou outra pessoa, infelizmente você olha para esse lado, mas com um olhar de luto, de uma luta que você perdeu. Pois o foco tem de sempre ser a gente conseguir manter, né, seja o time unido, né, manter as pessoas unidas. Pô, Samuca, o foco é o lucro acima de tudo. Se a gente for para essa linha, galera, a gente se destrói rapidamente. Eu vou voltar de novo, por exemplo, do Binotto, que eu acho que a Fórmula 1, se por sorte, né, porque aquilo é uma roleta russa, né, a Ferrari ganhar o próximo campeonato, vão dizer que o outro líder é um deus.
Mas se não acontecer isso, vão começar a continuar a falar que, e se piorar o rendimento, né, que é o que mais provável pode acontecer, né, porque tá um ambiente tipo de carrasco, né, que todo mundo tem medo de ser mandado embora agora, porque é aquela coisa, todo mundo tem sede de altíssimo desempenho e quem não tiver... O que é altíssimo desempenho? Já faço a pergunta. O cara entra ali e fala, nem sei se eu tô dando desempenho ou não, o cara vai ficar com tanto medo que o medo dele já vai fazer ele não ter desempenho. Seja um cara que troca um pneu, seja o cara que tá desenhando um motor. Então, a pressão não ajuda na criatividade, a pressão ela diminui a produtividade. Então você dá ferramentas e dá tranquilidade para a pessoa trabalhar, sem pressionar, não quer dizer que você está deixando a pessoa livre. Seja na nossa área, né, voltando para a nossa área, você deixar a pessoa ter os horários flexíveis, deixar a pessoa trabalhar à vontade, você está querendo dar mais ferramentas para ela ser mais produtiva. Então, quando você pega e dá muita liberdade para a pessoa, para um time, para que seja, você quer que esse grupo de pessoas, que essas pessoas, elas sejam mais produtivas e não menos produtivas. As pessoas erram muito, né? Eu vi muito disso na pandemia. Muitas pessoas acreditavam que por estarem trabalhando remotamente, elas precisariam trabalhar menos, que elas estavam com férias remuneradas. Eu vi muito disso, muitos colegas, infelizmente, trabalham, em vários trabalhos que eu trabalhei anteriormente, né? E isso é muito ruim, galera. Eu queria trazer essa vertente para vocês, porque isso que eu falo para vocês, vocês têm que ter paixão, não é que vocês têm que se matar de trabalhar, mas você tem de respeitar, né? O bom profissional tem de respeitar o seu ser humano, o seu colega de trabalho, aquela pessoa que paga o seu salário, que presta o seu serviço. Ah, mas fulano é milionário. Essa é uma desculpa bem comum. Fulano é milionário, eu tô aqui ganhando, sei lá, 5 mil e eu não preciso fazer nada porque... Aquela visão invejosa. Só que a pessoa não vê o quanto que a pessoa se matou para fazer aquilo, ou mesmo que não se matou, o quanto que ele se mexeu. São visões diferentes, né? Virou sócio de uma empresa, virou ou criou a empresa sozinho. E aí, se você quer fazer isso, a pessoa tem de pegar, em vez de ficar resmungando, fazer o mesmo que o cara. Agora ficar ali, parado, fazendo um serviço ruim, um serviço que às vezes não é tão bom, né? Eu participei já de alguns projetos que eu me sentia muito mal, porque o time acabava por atrapalhar muito o meu desempenho, né? O time fazia com que eu não conseguisse performar, gente. Eu não conseguia fazer as coisas acontecer, sabe? Era muito difícil, sabe? Assim, eu tive problemas graves com um colega no passado, que não vem ao caso aqui, né? E que esse cara, ele sumia do projeto sempre, ele nunca estava presente. E para minha infelicidade, ele estava num nível lá dentro da empresa que era acima do meu, 2 números até. Se ia de 1 a 7, ele tava 2 números acima de mim. Eu não sei como que ele convenceu as pessoas que ele era daquele nível, porque ele não tinha um código bom, ele não tinha comprometimento, ele não tinha nada. Na verdade é porque ele mudava totalmente a postura e toda a energia dele era voltada a convencer os líderes, né? Então, quer dizer, quando eu estava perto dos líderes, ele era sensacional, quando era na hora do trabalho, ele era um morto de preguiça. Então, assim, esse é o outro porém, né? Colocar um super-herói no time, né? As pessoas têm de ganhar o respeito conforme o que você entrega. O que você entrega no geral para as pessoas. O respeito é uma coisa que se constrói. Quando você pega e tem um sistema muito hierárquico ou muito omisso, normalmente o sistema muito hierárquico é muito omisso, porque o chefe se acha muito importante, né, o grande líder, né? E ele nunca está presente nas operações de baixo nível, então ele nem sabe o que acontece, ele não faz nem ideia como é que é a sala, muito menos o que as pessoas fazem lá, ou que pessoas estão lá. Aí fica difícil, né, gente? Porque assim, mas ele tem outras preocupações, Samuel, ele tem outros... Cara, minimamente ele tem que tirar pelo menos um dia por mês, um dia a cada 2 meses, para poder entender a operação dele. Senão acontece igual aconteceu na Americanas, cara. Vamos colocar que aquilo não foi planejado. Às vezes, um só dos sócios ou alguma coisa aconteceu ali e ele percebeu essa bagunça, que eu já vi em outras empresas também, que tem essa omissão, onde as pessoas fica muito aberta a fraudes. Uma mente maliciosa, uma mente maldosa fica muito propícia. E não é só fraude de pessoas igual essa que roubou bilhões. Às vezes uma pessoa pode ser um programador fraudador. Quando você frauda a sua produtividade, quando você deixa de fazer o seu trabalho e deixa o seu trabalho para outra pessoa, quando você deixa tudo aquilo entregue às moscas, e aí as pessoas de altíssimo desempenho, muitas vezes, precisam pedir para sair, porque assim, não se adaptam. Porque aí já vira um problema crônico, porque vai entrando tanta gente que se acomoda, que não liga por ser desse jeito, que a produtividade vai lá para baixo. E aí as pessoas que realmente têm um foco na carreira, as pessoas que querem fazer algo com a sua carreira, ficam perdidos nesse tipo de ambiente.
E aí eu volto, galera, só para deixar uma vertente para vocês, que a gente tem de tudo se esforçar quando a gente tem um cargo de liderança ou com um cargo de responsabilidade, de tentar mostrar com todas as energias para essas pessoas qual é o caminho certo. Mas às vezes não existe caminho, porque o mais importante para qualquer coisa é a pessoa querer. A pessoa precisa querer mudar, precisa estar motivada a fazer acontecer. E para que isso aconteça, tem de ter vontade natural da pessoa, né? Tem de vir da pessoa, não pode ser criada por um terceiro. E esse é o grande porém. Eu levanto aqui, se eu tiver alguém aí que é um RH, que assiste ao meu canal, eu queria muito dizer para você que técnico, passar na entrevista técnica, conheço muita gente ruim que passa. Muita gente ruim sabe decorar os livros. Muita gente ruim consegue fazer os códigos nos princípios que precisa. Mas se você, pessoa entrevistadora, seja lá técnico ou não consegue distinguir uma pessoa que tem interesse, força de vontade, força de aprender, uma pessoa que quer entregar mais, fique sabendo que mesmo essa pessoa sendo extremamente boa naquilo que ela propõe e passa nos testes, pode ser que ela seja uma pessoa que vai te causar muito mais problemas no seu projeto do que soluções. Já tive vários casos desses, pelo menos uns 3, 4 na minha vida, onde a pessoa está mais preocupada com o nariz dela do que de fato com ajudar o time, agregar valor. Então, assim, eu sou muito contra isso. Eu diria que o profissional ele é 70% interesse, vontade, 30% técnico, 1% soft skill. Por que 1% só soft skill? Porque as RHs adoram falar do soft skill. Falam como se o soft skill fosse a coisa mais importante do mundo. Aí eu te digo, o cara é bom de papo. Ele é descompromissado com o trabalho. E aí o descompromisso que ele tem com o trabalho faz as outras pessoas que têm soft skill e hard skill alto ficarem com o soft skill, né, com o seu emocional totalmente abalado, porque entra esse cara no time, vamos colocar esse cara hipotético, e esse cara, ele não liga pra nada, então ele não vai se preocupar, ele não vai ficar nervoso, ele vai ser um cara legalzão, ele vai estar sempre de bem com a vida, mas isso não quer dizer que ele tem um psicológico bom, galera. Isso só quer dizer que ele não tá cagando e andando pro projeto. Tem que saber distinguir. Quantas vezes eu vi cara que era visto como soft skill e na verdade a pessoa só era falso. A pessoa só não ligava pra nada, tava pouco ligando, pouco se lixando se o negócio falisse amanhã. Ele tava lá, ele pensava assim, já cheguei a escutar isso, né? Assim, se falei amanhã, que se dane, porque eu já tô aqui com meu dinheiro aqui, a empresa não é minha mesmo, entendeu? Então, assim, isso desmotiva, né, galera? Porque quando a gente é um time, aí igual futebol, qualquer outra coisa, todo mundo que já jogou alguma partida de alguma coisa, se for videogame, a gente sabe que se tiver um cara ali, um troll do lado ali, que tá puxando ali a bola pra trás, o jogo perde sentido. A gente não tem mais graça de jogar, porque a gente sabe que é melhor que ele não esteja no time, né? Coloca ele no banco, né? Vê o que faz. Então, galera, vocês estão entendendo? Isso é recorrente. Você que nunca trabalhou na área, isso é muito recorrente. Uma das coisas que mais me revolta na área é o quanto de gente ruim que tem trabalhando na área. O quanto de gente desinteressada que trabalha na área. O quanto de gente que não tem vontade de atuar. Eu vi muito disso, muito, muito mesmo. E aí vai o problema. Tanta gente com vontade de aprender. Alguns talvez nem estão com vontade, só estão pensando no dinheiro, salário, estudando, e talvez isso atrapalhe também a pessoa conseguir chegar no seu objetivo. Por isso que eu falo, faça o que você gosta. Como minha esposa falou outro dia, se você quer ser um programador, cara, ainda mais agora com o chat, com todas as coisas que estão acontecendo, não fica acreditando que vai ser mais fácil a tua vida, não. Tua vida vai ser mais difícil, porque você vai ter que ser muito mais produtivo. Então assim, você não vai mais colar essa de você ficar uma semana para fazer um DTO, uma semana para fazer um mapeamento de 3 tabelas, uma semana para fazer uma coisa que o chat faz ali, se você conseguir fazer os comandos certos em 10, 15 minutos. Isso não vai mais colar. Você vai ter agora de comprovar um trabalho agrupado, onde tem visão de negócio, visão de processo, visão de estratégia de aplicabilidade. Você vai ter que ser uma mescla de tudo isso. E eu já tive essa visão lá no passado, quando eu fiz sistema de informação. Infelizmente o Samuca não conseguiu até hoje fazer 10% do que gostaria de ter feito. Mas a gente, cada um trabalha com sua frustração como pode. Porque lá no passado eu olhei e falei, cara, tecnologia não vive sem administração. Tecnologia precisa, um cara para ser bom em tecnologia tem que ser bom em administração. Eu me empolguei demais com o meu curso de sistema de informação, porque ele era uma mescla de administração, direito, né, que tinha até aula de direito, redação, essas coisas bem legais, e também tinha área de programação, era uma mescla. E eu adorava aquilo, porque
eu sabia que uma coisa era o que eu ia criar e a outra era como eu ia criar. Como eu ia criar era as partes técnicas de programação. E o que eu ia criar estava vinculado ao negócio. E a gente vive num mundo onde a gente faz negócio, a gente interage com as pessoas, a gente cria aplicativo para pessoas, para resolver problemas de pessoas. Então, assim, você entender como que esses problemas são criados e como esses problemas são solucionados é uma premissa importantíssima. Aquele programador que hoje só senta na mesa e programa apenas por programar, porque ele nem sabe a lógica do regra de negócio, nunca se interessou para saber, esse programador, com certeza, o chat vai engolir ele sim. Né? E já devia ter engolido faz tempo, porque realmente não faz sentido, galera. Não faz sentido. Algumas linguagens, né, que eu vejo aí de front-end ou back-end, que já fazem muita coisa automática, mesmo sem o chat, que é até um ponto que eu levantei uma vez numa empresa que eu trabalhei, que a gerente falava que quem trabalhava com Node ou com React ou com Angular ganhava mais e entregava muito rápido. Lógico, depois que tem as templates prontas, você só aponta lá em 1 hora, 2, 3 de trabalho, você faz o que o back-end vai demorar 2 meses, 3 meses para entregar, porque o back-end está criando todo o processo, né? É como se fosse um bolo, né? O back-end está fazendo todo o bolo, assando o bolo, colocando o recheio e tudo. E nesse caso, né? De onde as telas já existem, né? O framework já está montado e os componentes já estão feitos. O cara do front-end só conecta, é como se fosse ele só vai servir o bolo. Ele não vai nem colocar o recheio, só vai servir o bolo. Então eu queria nivelar o mesmo conhecimento, às vezes pagar até mais, né? Teve empresa que eu trabalhei que pagava mais pro cara que fazia isso. E a ignorância, tanta ignorância da gerente, que teve a pachorra de falar, né? Vou usar essa frase pachorra, eu vi outro dia no documento que o cara do BTG colocou para americanos, usou a palavra pachorra, vou usar aqui também. Ela teve a pachorra de pegar e falar, galera, que eu acho engraçado isso, porque isso mostra o quanto que a pessoa é tapada naquilo que faz, né? Ficou perdendo a palavra, me perdoe. Que todo mundo performava, menos o programador. Que ela precisava de arrumar um jeito de vender softwares sem programadores. Meu, é a mesma coisa que você falar que você quer. Todo mundo consegue me entregar. O arquiteto entrega a minha planta. O arquiteto entrega a minha planta, né? A prefeitura entrega os documentos, mas os pedreiros não conseguem fazer no prazo que eu quero. Cara, é o pedreiro que levanta as paredes, meu amigo. Né? O arquiteto pode já ter a planta pronta, que é o que eu tô falando lá, guardada, que eles fazem muito disso, né? Guardar umas plantas prontas, né? A não ser que você seja muito rico e pedir pra ele fazer uma do zero e vai pegar uma já pronta. Então por isso que já tem muita coisa feita, só adapta talvez uma coisa ou outra ali para o teu terreno. E me desculpe se tiver algum arquiteto que tá aí, que eu conheço até alguns amigos meus que viraram programador, mas pelo que eu entendi é isso mesmo. Bom, Samuca, mas as pessoas não pegam software do zero para fazer? Não, muito difícil. E quando faz é porque tá fazendo cagada. E quando faz é porque a empresa não valida código. Normalmente se faz do zero. Né? Mesmo que você falar agora aqui do chat GPT e outras coisas aí, software de banco, que é bem complexo, fluxo, zigue-zague, para você fazer bem feito, você tem que fazer do zero. E aí fica aquela coisa, né? Fica aquela coisa tudo gambiarrosa, né? Orientado à entrega. Orientado à entrega é horrível. Aí eu queria até levantar uma vertente aqui, galera, que o vídeo tá ficando grande, né? Pra gente encerrar o vídeo. E eu vou fazer depois um vídeo sobre isso também, que tem uma coisa que é interessante, né? Eu vejo que eu fiz umas reflexões ultimamente, nos últimos dias da minha vida aqui. Últimos dias da minha vida, não. Os últimos dias que eu vivi da minha vida, pretendo viver mais, né? Não que eu vá morrer, gente. Não pretendo. Que as pessoas focam muito na agilidade. E isso é muito bom mesmo. Inclusive eu trabalhei hoje recentemente com um moleque agilista muito bom, muito profissional, muito incrível. Que, nossa, eu falo a real, sem puxação de saco. O cara abriu minha mente assim, o quão ágil ele era. Porque você falava uma única vez e ele escutou tudo, absorveu aquilo e em 10 minutos ele já estava escrevendo tudo que eu tinha falado. Né? É que o cara tem muita senioridade, né, naquilo que ele faz, né? Então, assim, teve isso também, né? Quando você fala e as pessoas não escutam nada que você está falando, aí é difícil de se comunicar, né? Se não existe comunicação, não existe produtividade, né, galera? Não vai para lugar nenhum, né? E sobre esse assunto, é interessante colocar, porque quando você tem uma pessoa boa, assim, de agilidade no time, um time engajado, um time que se comunica e que tem vontade de fazer produtividade, né? Você tem um arquiteto que sabe desenhar e criar as demandas ali, né? E você tem um UX que não fica viajando na maionese e faz telas funcionais e bem validadas com todo o time, que o time fica de acordo. E você tem um lugar onde você agrupa tudo isso, né? Uma wiki, né? Um repositório, e esses desenhos de aplicações, né? Que eu tinha falado um vídeo sobre isso, eu ia falar que já existia vídeo, mas não existe nada, porque eu gravei o vídeo de novo, porque esse é o vídeo que eu tô gravando novamente, galera, porque o outro vídeo estragou, ficou... Perdi o vídeo, por isso que eu não lancei vídeo ontem, tá? E, galera,
você guardar esses documentos, nada mais ser colocado que diagramas de blocos com os fluxogramas mais resumidos possíveis de cada aplicação. Nada de ficar detalhando que entra numa tela tal ou outra, só os blocos importantes, né? Tipo, usuário acessa login, a login existe? Não. Então, não permitido. Existe? Grava no banco, sabe? Umas coisas assim bem resumidas, um diagrama de bloco, para que todo mundo entenda qual é a lógica do sistema. Uma vez todo mundo sabendo fazer esse sistema e criando essa lógica ali e questionando, é legal porque fica visual. Não tem aquele negócio de você passar uma demanda pro cara gestual ou verbal e a pessoa depois pegar e fazer do jeito todo diferente e você fica com aquela cara toda tipo, puta que pariu, né? O cara fez do jeito que ele achava ou ele fingiu que achava, entendeu? Assim você começa a criar ruídos, né? Então, criar mecanismos para você alinhar, né? Aí no caso da agilidade é muito importante o Kanban e como é colocado ali para que as pessoas consigam cadenciar as suas entregas, enquanto que eu também acho muito importante, vejo que é muito importante, nem acho, eu tenho certeza que é importante, que eu já testei por mais de ano na minha carreira, você ter essas documentações que não são muito grandes, mas elas são para que todo mundo use e que todo desenvolvedor, quando sente que modificou, ele mesmo vá lá na wiki e ele altere, para que todo mundo fique alinhado que aquilo mudou, para que as pessoas sintam que elas têm de manter aquilo organizado, que pode ser que se ele não mudar lá, a pessoa vai bater o olho e pode ser que o cara faça de novo a alteração no código. Isso aí seria catastrófico também. Outras dicas, né, que eu poderia dar para vocês aqui é nunca colocar comentário no código, né? O princípio do clean code, entre outras coisas, que a gente pode falar sobre isso, né, em outros vídeos. Já me pediram no canal aqui para falar sobre isso. Eu pretendo falar sim, tá? Eu sou um apaixonado, tá, pelo clean code, pelas boas práticas dele. Enfim, eu tento sempre fazer o código. Eu nunca fiz um código que eu não refatorei umas 3 vezes, 4 vezes o meu próprio código. Eu sempre tiro um tempo para pensar e sentir se aquilo realmente é a melhor estratégia para aquele código, né? E eu vou te dar a dica, não existe resposta, cada caso é um caso, e o mais importante é que você sempre esteja treinando esse refactor. Você tem de pensar que o seu código, acho que é um pensamento muito importante, o seu código vai ser sempre em algum momento receberá a manutenção de uma pessoa, sempre, em algum momento ele receberá a manutenção de uma pessoa. Então, você fazer isso pensando o mais simplista possível que uma pessoa possa dar manutenção, melhor para você, melhor para a pessoa. Mesmo assim, vou te dar uma dica que pode te deixar frustrado. Já aconteceu comigo de eu criar algumas estratégias de programação que para mim fazia todo sentido e criava uma organização muito mais fácil do código. Mas mesmo assim, né, o cara ia lá e desfazia tudo. Aí cabe a você o desafio de fazer o time performar, de fazer o time querer se comunicar e criar seus próprios processos que todos estejam alinhados. Se tiver gente teimoso, gente preguiçoso, gente desmotivado, você vai ter um problemão no seu time. E aí realmente tem que ter paciência, né? Não tem resposta certa ainda para isso não, galera. Talvez alguns vão falar, manda embora, mas não sei se é o caso, né? Eu acho que é o último dos casos, né? Não o caso, o último dos casos. Bem, galera, esse era o vídeo que eu ia trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês continuem trazendo assim, perguntas para mim nos comentários. Espero que vocês continuem se inscrevendo no canal. Peço desculpa novamente por não estar fazendo vídeo todos os dias para vocês. Eu realmente fiquei muito envolvido num projeto interno da minha empresa, que eu trabalho hoje. E isso comeu muito do meu tempo. Eu prometo de coração que vou fazer mais vídeos durante a semana, em vez de só um que eu estou fazendo. Esse vídeo era para ter saído segunda-feira, está saindo terça-feira por causa do problema de áudio que eu tive, né? Dessa vez eu acredito que não vou ter, porque eu testei antes, fiquei traumatizado, né? Então, assim, quando você erra, teste para não repetir o mesmo erro, né? E é isso, galera. A gente vai se vendo por aí, né? Deixa no comentário o que vocês acham que eu devo falar, sobre o que eu devo falar. E obrigado demais pela atenção de todos vocês me ajudam demais. Eu também fico muito feliz com os comentários que vocês colocam sempre aí embaixo do texto, né? Se puder, deixa um comentáriozinho para mim conversar com vocês. Like, essas coisas, vocês já sabem, né? Isso ajuda bastante a engajar o conteúdo do canal. Então, galera, até a próxima aí. Falou! Ha!